Bom dia, pessoal. Eu vi um vídeo de uma moça falando sobre Efésios 4:8. Ela falou muito bem algumas coisas ali sobre Efésios 4:8, onde diz que Cristo, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E aí ela vai traduzir essa palavra ali, aos homens. O significado da palavra lá no grego, ele tem um significado de não necessariamente aos homens no sentido de gênero, mas o significado lá da palavra é aos seres humanos. E aí ela tentou fazer um vídeo para defender a ideia da mulher, né? Ensinando também. E ela tá corretíssima. Tô totalmente concordando com ela. Porque existia ali diaconisa, existia mulheres ali, né, que tinham um dom também, né? Diaconisa, evangelista e outras coisas ali você vai ver, né? Na Bíblia. Era dom, né? Só que aí ela acaba acertando na questão da palavra aos homens ali, né? Que é descrita, que não necessariamente é a homem no sentido de gênero, mas a palavra lá vai significar aos seres humanos. E ela está corretíssima. Só que quando ela parte para a palavra dom, ela vai dizer que dom era um ofício. Cara, e aí acontece um erro fatal, né? Porque dom não tinha nada a ver com ofício. Dom não era um ofício institucional, igual nós temos hoje na religião. Dom não era um cargo religioso. Dom não era um ofício institucional. Isso não existe no léxico grego. A palavra descrita ali para dom, lá em Efésios 4:8, é domata. E tem um significado que é o seguinte: aquilo que é dado, concessão, presente, dádiva. Isso está no dicionário Koiné. Aquilo que é dado, concessão, presente, dádiva. Então, tem até um amigo meu que ele vai dizer, né, que dom significava uma habilidade que Deus dava. Só que nesse texto aqui a palavra não é dom, não é habilidade. Era outro significado, né? Aquilo que é dado, concessão, presente e dádiva. Né? Só que lá em 1 Coríntios 12, talvez a palavra seria habilidade mesmo ali. Mas nesse contexto de Efésios 4:8, dom ali era outra coisa. Né? Era uma concessão, algo que era dado, um presente, uma dádiva de Deus, né? Que era dado. Deus deu dons aos homens, mas isso não significava um ofício institucional. Não tinha nada a ver com isso. Ou um cargo institucional. Então, por definição lexical, pelo léxico, você não vai achar esse significado de dom como cargo institucional ou ofício. Não existe isso. Lá no primeiro século, a igreja se reunia no Templo de Jerusalém e nas casas, né? Só que o Templo de Jerusalém era uma prática que estava prestes a acabar, porque fazia parte da lei de Moisés. Encerrou no ano 70. Só que lá em Éfeso existia um templo também. E esse templo, ele era da deusa Artemis, que era a deusa da caça e da fertilidade. Eu coloquei só ali meio cortada a imagem, ficou. Mas é considerado uma das maravilhas do mundo aí, né? Até essa imagem ali, na verdade, a imagem saiu um pouco diferente ali. Mas hoje tá meio destruído lá, né? Eles tentaram fazer um cenário lá, mas não tá bem assim do jeito que tá na foto. Tá meio cortado ali a imagem, tá um pouco diferente. Mas esses dons não eram exercidos dentro desse templo.
que existia lá em Éfeso. Esses dons eram exercidos na comunidade de pessoas livres que se reuniam nas casas. Era um dom, era uma dádiva, uma concessão, um presente de Deus, né? Então não tinha nada a ver com um ofício institucional que era feito dentro do templo, que existia até um templo lá em Éfeso, que era o templo da deusa Artemis, deusa da caça e da fertilidade. Mas não, os cristãos lá no primeiro século era um dom, era um presente, era uma dádiva, era uma concessão. Esse é o significado da palavra dom, não era ofício. Beleza? Valeu.